Imagine a igreja do primeiro século atravessando dias turbulentos, assim como as cartas anteriores que nós lemos. Não é diferente aquilo que acontece na vida do apóstolo Pedro. Quando Pedro escreve a sua carta, o cristianismo estava se espalhando pelas províncias do império e, junto disso, havia um crescimento e uma reação violenta de um mundo pagão que não compreendia a fé em Cristo. Foi nesse cenário que o apóstolo Pedro, aquele que era o pescador da Galileia, um discípulo de Jesus e agora transformado em um líder apostólico, se ergue novamente em palavras para orientar, para afirmar e para consolar os crentes da igreja. A primeira carta de Pedro foi escrita por volta do ano 62 a 64 depois de Cristo. Depois de um período em que o imperador Nero começava a intensificar a perseguição contra os cristãos. Muitos estudiosos consideram que talvez Pedro escreveu de dentro de Roma, que era chamada simbolicamente de Babilônia, sinalizando o ambiente opressor em que se encontrava. Os destinatários eram cristãos espalhados pela Ásia Menor, vivendo como estrangeiros marginalizados em um mundo hostil. Pedro, já sendo experiente, próximo do fim da sua vida, escreve como um pastor que desejava fortalecer o coração do seu rebanho. Quando nós observamos o capítulo 1 da primeira carta, versos de 1 a 12, esta carta começa olhando para o alto. Pedro apresenta os cristãos como eleitos e peregrinos, gente que carrega um novo nome e um destino eterno. A esperança viva sustentada pela ressurreição que um dia há de acontecer com todo aquele que aceita o senhorio de Cristo. Dos versículos 13 do primeiro capítulo até o capítulo 2, verso 12, a narrativa conduz o leitor a um coração de fé. Pedro orienta a ser santo, porque santo é Deus. A santidade não é um isolacionismo, mas a diferença visível no comportamento. E Pedro lembra que nós fomos resgatados por um alto preço, e isso exige uma vida transformada diante de Deus, com um testemunho para os homens. Dos capítulos 12, verso 13, até o capítulo 3, verso 12, o apóstolo escreve como a fé se manifesta no cotidiano. A sujeição às autoridades, a integridade no trabalho, a honra no casamento, tudo isso não como um peso, mas como um testemunho silencioso que revela o senhorio de Cristo. E não só o senhorio, o caráter de Cristo na vida de uma pessoa. Capítulo 3, verso 13, até o capítulo 4, verso 19, a carta ganha um tom mais profundo. Sofrer por fazer o bem é participar da história de Jesus. Pedro aqui mostra que os cristãos não devem estranhar o fogo das provocações. Antes devem reagir com alegria, reverente, sabendo que todas essas ações glorificam a Deus por meio da dor. Chegando no capítulo 5, versos de 1 a 14, Pedro, assim como se fosse um ancião, ele fala aos pastores da igreja. Ele incentiva para a humildade, para a vigilância contra o inimigo e a firmeza na graça de Cristo. A carta se encerra do mesmo jeito que começa. Cristãos chamados para a perseverança em meio à adversidade. E para a gente já engatar na obra que o apóstolo Pedro tem, vamos para a segunda carta. Ela foi escrita um pouco antes do martírio de Pedro, provavelmente entre 65 e 67 depois de Cristo. Agora o cenário é outro. Não é uma perseguição externa que domina a narrativa, mas uma corrupção interna que estava dentro da igreja. Falsos mestres infiltravam-se na comunidade, distorcendo a doutrina, indulgenciando o pecado, negando a volta de Cristo, e Pedro vai escrever mais uma vez. Diferentemente da primeira carta, esta segunda carta tem um foco na defesa da verdade. Pedro convoca a igreja para alcançar uma maturidade cristã, para ter acesso ao conhecimento genuíno de uma vigilância doutrinária. O tema central
é a necessidade de crescer no conhecimento de Cristo para detectar e resistir à falsidade. Capítulo 1, verso 1 até o versículo 21, Pedro está convidando os cristãos a progredirem na fé, acrescentando virtude após virtude. Pedro lembra que não segue fábulas artificiais. Ele próprio viu a glória de Cristo com seus próprios olhos. Ele enxergou como o Senhor realmente é lá no Monte da Transfiguração. E a Escritura é apresentada como uma luz segura que guia a igreja em meio às trevas. Pedro tinha propriedade para dizer o que estava falando. Por isso, quando chegamos no capítulo 2, versos de 1 até o 22, o tom se torna mais severo. Pedro descreve como eram os falsos mestres. Eles eram como água sem fonte, gente que promete liberdade enquanto vive escravizada pela corrupção. Ele relembra o julgamento divino na história, revelando que Deus há de preservar os justos, mas não deixará impune aqueles que são rebeldes. No capítulo 3, verso 1 até o versículo 18, a carta culmina num grande anúncio. O dia do Senhor virá. Os zombadores negavam essa promessa, mas Pedro afirma que Deus não se atrasa. Ele é paciente e dá oportunidade para o arrependimento. O mundo presente precisa ser transformado e os cristãos devem viver em santidade, aguardando novos céus e nova terra. O apóstolo Pedro encerra esta carta com um último apelo. Busquem crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. As duas cartas de Pedro se complementam como as duas faces de uma mesma moeda. A primeira carta encoraja a perseverança diante do fogo externo. A segunda carta convoca para a vigilância diante da corrupção interna. Em ambas, a voz do discípulo de Cristo ecoa firme e pastoral para chamar a igreja para a santidade, a esperança e a busca ao profundo conhecimento de Cristo. E é o que Pedro nos convida até os dias de hoje. Convida geração após geração a caminhar com a mesma coragem, sabendo que aquele que prometeu é fiel e justo para cumprir.